pelo privilégio de estarmos juntos, reunidos, para mais uma noite de aprendizado, mais uma noite de crescimento. Quem está motivado para essa aula de hoje aí? Será que só sou eu ou tem mais gente motivada aí? Vamos agradecer a Deus por essa noite. Pai, nós te louvamos, te bendizemos, ó Deus, exaltamos o seu nome, ó Pai, pelo privilégio de estarmos na sua casa, Senhor. Te louvamos, ó Deus, porque mais um dia nos reunimos no teu nome, Pai, para aprendermos a tua palavra. E, Senhor, para que a sua palavra seja a bússola que nos guia, que a sua palavra seja a luz, ó Deus, que ilumina os nossos passos, que ilumina o nosso caminho. Deus, que essa noite, ó Pai, de aprendizado seja uma noite especial para cada um de nós, ó Pai. Abra o nosso coração, abra o nosso entendimento e que possamos, ó Deus, desfrutar da grandiosidade que é a sua palavra, da beleza da tua palavra, Senhor. Nos dá entendimento, nos dá sabedoria, que o teu Espírito Santo nos conduza e que possamos nessa noite, ó Pai, ter muita clareza das Escrituras e que possamos, ó Pai, aplicar, ó Deus, a sua palavra sobre a nossa vida, para que sejamos parecidos com o Senhor, para que possamos manifestar, ó Deus, a sua obra, Pai, não da forma que queremos, mas da forma que o Senhor quer, da forma que o Senhor estabeleceu para que nós, os teus filhos, ó Deus, pudéssemos viver, ó Pai. Nós te louvamos, te bendizemos e te exaltamos pelo privilégio de estarmos reunidos no teu nome nessa noite. Te agradecemos em o nome do teu Filho amado Jesus, que vive e reina para sempre. Amém e amém. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Pode sentar, não esquece de cumprimentar quem está aí próximo a você. Quem está na aula online também, seja muito bem-vindo no nome de Jesus. Aproveita aí para cumprimentar quem está ao seu lado, quem você não conhece. Se tem alguém aí que você não conhece, aproveita para cumprimentar. Tenho certeza que essa aula vai ser uma aula muito especial. Queridos, na nossa última aula sobre bibliologia, a nossa primeira aula, né, sobre bibliologia, nós falamos sobre algumas afirmações bíblicas, né? Eu compartilhei com vocês algumas afirmações bíblicas. Então vou dar uma passagem bem rápida aqui, só para a gente chegar no ponto onde paramos. Então nós fizemos aqui algumas afirmações sobre a Bíblia. Primeiro, a Bíblia é um manual para a nossa vida, e nela nós encontramos resposta para tudo, para todos os assuntos. Então nós falamos que a Bíblia é um manual de vida para o cristão. Qualquer assunto que você desejar tratar, a Bíblia vai ter resposta. Segundo, a Bíblia é a história da redenção do homem, e ela foi registrada para ter a ação de Deus nesses milhares de anos, para que o homem pudesse ser salvo, né? Então a Bíblia, ela traça a história de redenção do homem. Terceiro, Cristo é o centro das Escrituras. Então nós falamos que Cristo sempre vai ser o centro de todas as coisas. A Bíblia sempre vai centralizar o Cristo em tudo aquilo que ela traz de ensinamento. Quarto, nós falamos que a Bíblia é um livro único e precisa ser lido inteiro, né, para se compreender. Então é extremamente importante nós entendermos que a Bíblia tem começo, meio e fim, né? Nós não podemos estudar a Bíblia só Novo Testamento, não podemos estudar a Bíblia só Antigo Testamento. Existem coisas que foram escritas no Antigo Testamento que se explicam no Novo Testamento. Então, para que a gente tenha clareza, para que a gente tenha o entendimento correto, nós precisamos ler o Antigo Testamento, precisamos ler o Novo Testamento, precisamos ler a Bíblia inteira, né, para que o ensino bíblico fique claro para nós. Quinto, nós falamos que o que não pode ser provado pela Bíblia, nós não devemos nem fazer e nem obedecer, né? Esse ponto aqui também é um ponto muito importante para a gente frisar, porque todo ensino, todo ensinamento que nós recebemos, seja de um líder, de um pastor, seja de uma igreja, seja de uma instituição, a gente sempre tem que considerar relevante aquilo que tem na palavra de Deus, tá? É bem verdade que hoje a gente tem muitas ferramentas para nos auxiliar no entendimento da Bíblia, e existem muitas ferramentas também extra-bíblicas, né? Existem várias ferramentas extra-bíblicas, porém, tudo que a Bíblia não pode provar, a gente não pode tomar como algo relevante para a nossa vida. Então, se a Bíblia é a base de tudo que nós cremos, nós precisamos sempre nos apegar ao que a Bíblia ensina. Então, você pode ouvir a pessoa mais inteligente que você possa encontrar. Se o que ela te ensina não é fundamentado na Bíblia, então você precisa colocar ressalvas.
Se aquilo que ela ensina não tem na palavra de Deus, então você precisa colocar ressalvas. Por quê? Porque pode ser só sabedoria humana. E a sabedoria humana tem limite, né? A sabedoria humana, ela tem um propósito, mas ela não é o fundamento para a construção da nossa fé. A nossa fé não é construída na sabedoria humana. A nossa fé é construída com base na palavra de Deus. Amém? Então nós falamos sobre o Antigo e o Novo Testamento, né? O Antigo Testamento, nós falamos sobre o Messias que viria, né? Pela fé falamos no Antigo Testamento sobre o Messias que viria, e no Novo Testamento sobre o Messias que veio, né? E nós falamos sobre as parábolas que apontam o Cristo, e que toda simbologia bíblica também sempre vai apontar o Cristo. Todas as vezes que a Bíblia dá um exemplo, toda simbologia bíblica sempre acaba apontando para o Cristo. E nós chegamos no ponto onde nós paramos, que foi o gênero literário, tá? Que é de onde nós vamos partir hoje na nossa aula. Então, nós falamos sobre gênero literário no nosso último encontro. Nós falamos sobre os gêneros literários no contexto geral, né? Romance, ação, suspense, terror, ficção, poesia e etc., que fala sobre gêneros literários. Nós falamos sobre o gênero literário, principalmente voltado na literatura, né? Que a literatura também tem um gênero literário. Então nós falamos sobre poesia, ficção, história, novela, biografia, documentário e jornalismo. Então tudo isso aponta para gênero literário, falando de literatura. E nós falamos que a Bíblia também tem gêneros literários. E nós citamos aqui alguns exemplos de gêneros literários na Bíblia, tá? Então a gente vai partir daqui. Exemplo, a Bíblia tem muitas parábolas, principalmente nos evangelhos, né? Então parábolas é um gênero literário. A Bíblia tem poesia, livro de Salmos, livro de Cantares, né? São livros poéticos. Então a Bíblia vai falar nesse sentido. Nós temos as cartas que Paulo escreveu, que são pelo menos 13 cartas paulinas. Nós temos o Apocalipse, e nós paramos aqui em uma pergunta na nossa última aula. E qual foi a pergunta? Se o livro de Jonas, ele é uma fábula, se ele é mito, se ele é folclore, ou se ele é história, né? E eu pedi para vocês meditarem no livro de Jonas. Quem meditou aqui no livro de Jonas? Seja sincero, hein? Está na casa de Deus, não pode mentir. Todo mundo compartilhou, leu. E a pergunta a ser respondida agora é: do que se trata o livro de Jonas? Todo mundo concorda que é história? Quem não concorda que é história, levanta a mão. Todo mundo concorda que você acha que não é história? Você acredita que seja o quê, o livro de Jonas? Um livro profético. Quem pensa diferente aqui? Quem tem alguma outra, uma outra linha de raciocínio? Ninguém corajoso para arriscar? Livro profético. Então olha só, gente, nós vamos usar a Bíblia para responder a Bíblia. E ninguém melhor do que Jesus para responder essa pergunta. Então Jesus, ele declara que isso é uma história. Por quê? Olha só uma das declarações de Jesus. Jesus vai dizer assim: olha, do mesmo jeito que Jonas ficou 3 dias na barriga de um peixe, assim o Filho do Homem ficará no seio da terra. Então o próprio Jesus está tratando o livro de Jonas como história, tá? Então o livro de Jonas é história. Embora dentro do livro de Jonas, Jesus usou uma parábola para ensinar Jonas. E quem leu aí, meditou no livro de Jonas, vai perceber que Jesus usou uma parábola para ensinar Jonas. Ele fez quase que uma ilustração real para que Jonas pudesse entender sobre a cidade de Nínive, né? Ele faz Jonas dormir, Jonas dorme, aí nasce lá nasce o que, gente? Uma aboboreira. E aí faz a sombra, e aí vem um bichinho, come, ela seca, o sol começa a bater na cabeça de Jonas. O que ele faz? Ele tem compaixão de algo que nasceu num dia e no outro dia morreu. E aí Jesus ilustra para ele: olha só, se você teve compaixão de uma coisa que você viu nascer num dia e no outro dia morreu, imagine eu que sou o Criador dos céus e da terra.
Imagine eu que estou olhando para essa humanidade toda aí, para todo esse povo na cidade de Nínive, que não sabe discernir o certo e o errado, que não sabe entender as coisas, os princípios. Então Deus usou essa parábola aí para ilustrar para Jonas o que ele queria falar, tá? Então o próprio Jesus interpretou isso como história, tá? Então Jonas realmente ficou 3 dias no ventre de um grande peixe. É bem verdade que a Bíblia também não afirma que esse peixe é uma baleia, tá? Então isso também é uma coisa que já nem se discute mais, acho que já é assunto ultrapassado para todos, né? Não tem mais ninguém que crava o martelo aí dizendo que Jonas passou 3 dias dentro do ventre de uma baleia. A Bíblia diz um grande peixe. Como também lá no Gênesis não é maçã também, né? Então vocês sabem disso, né? A Eva não comeu um pedaço de maçã e depois deu para Adão. Isso não é maçã. A Bíblia não fala que é maçã, a Bíblia fala que é um fruto, né? Mas não crava que fruto é. Lembra que nós falamos na última aula de hermenêutica que a Bíblia, ela tem assuntos que a Bíblia não faz questão de cravar? Por quê? Porque não é relevante. Nós discutimos aqui muito sobre o batismo, né, nessa aula. A gente vai falar até um pouquinho sobre isso hoje. O Lucas vai trazer um comentário em cima disso para a gente daqui a pouco. E a Bíblia não faz questão de cravar se é aspersão, se imersão. Por quê? Porque isso não é relevante para nós. O tempo vai passar e Deus, sendo dono do tempo, Ele sabe que aquilo que nós vivemos é atemporal, né? Hoje nós estamos vivendo dentro de uma cultura, os nossos filhos podem viver dentro de uma outra cultura, os nossos netos podem viver dentro de uma outra cultura se Jesus Cristo não voltar. Então, as culturas vão mudando, né? A forma de vida vai sendo alterada. Se nós olharmos para a forma que as pessoas viviam 50 anos atrás, é uma forma de vida totalmente diferente da forma de vida que nós vivemos hoje. Ontem na pregação, aqui no culto, nós falamos um pouquinho sobre isso, né? Sobre os ciclos quebrados. Antigamente você precisava comer fruta na estação da fruta, não era assim? E hoje? Hoje você come a fruta que você quer, qualquer época do ano. Por quê? Porque os ciclos vão sendo quebrados, as coisas vão sendo alteradas geneticamente, os laboratórios vão fazendo aí a incubação de alguns frutos, consegue-se fazer alguns tipos de frutos em cativeiro, né, em lugar fechado, privado, não necessita mais 100% do solo. Então a humanidade vai sendo aperfeiçoada, o homem vai modificando todas as coisas e vai quebrando ciclos. Então a Bíblia, como ela não é um livro escrito para só uma estação, mas é um livro para a vida humana, então a Bíblia ela vai ter assuntos que estão além do nosso entendimento. A Bíblia vai ter assuntos que, ainda que a gente use todo o nosso intelecto humano para tentar entender, a gente vai ficar paralisado diante de tudo aquilo que Deus deixou para nós. Então, esses pontos aí são pontos que a Bíblia não faz questão de cravar. Se é maçã, se é limão, se é laranja que Eva comeu, isso não é importante. O importante é nós sabermos que ela desobedeceu. Então o ponto aqui não é que tipo de fruto ela comeu, o ponto aqui é a desobediência, né? A questão de Jonas dentro do ventre de um peixe também não importa se foi numa baleia, se foi num tubarão, se foi num outro tipo de peixe. A questão aqui é a desobediência. Deus mandou ele fazer uma coisa, ele fez outra. Então a Bíblia não precisa ficar dando detalhes, né? Trazendo, cravando uma certeza no fato. Ela tem como ideia central explicar sobre o que aconteceu, né? Então esse ponto precisa ser claro para nós. E a resposta está em Mateus, capítulo 12, verso de número 38 e 39, tá? É Jesus dando a resposta a respeito de Jonas. Ele vai fazer algo afirmativo. Cita de novo aí o texto, Lucas, para o pessoal anotar. É Mateus 12, verso de número 38 e 39. Os mestres, os fariseus, né, naquela época, perguntaram: mas nós queremos ver um milagre, né? Um sinal milagroso feito por ti. E ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso. Exclamação. Mas nenhum sinal será dado, exceto o que já foi dado, o sinal do profeta Jonas. Então ele afirma que foi uma história, que não foi um folclore, que não foi algo ilustrativo. Ele afirma que o sinal que vai ser dado, que foi dado, é o sinal do profeta Jonas. Então ele confirma que é uma história e é uma história verdadeira, tá bom?
E o 40 define, né, que foi o que nós lemos. O 40 diz assim: pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. E a gente vê aqui essa afirmação. Então, queridos, a parábola, ela também precisa, dentro da Bíblia, dentro dessa questão de afirmações bíblicas que nós estamos falando aqui, a parábola ela também precisa ser utilizada como um sentido único. Amém? Então, todas as vezes que nós tivermos uma parábola na Bíblia, ela sempre vai ter um sentido único, tá? Nós trabalhamos aqui a parábola do bom samaritano. Qual que é o sentido da parábola do bom samaritano? Quem lembra? O que a parábola do bom samaritano fala sobre o quê? Sobre o próximo. Então, qual que é o sentido único da parábola? Próximo. Lembra que nós falamos sobre uma linha, né, que Orígenes que estabeleceu, que era essa questão de se espiritualizar a questão da parábola, utilizar a parábola dentro de um outro sentido, né, que o samaritano ali era o pecador, que o vinho e o pão tinham um significado. Lembra que nós fizemos essa ilustração? Ou seja, está fugindo desse entendimento de que a parábola tem um sentido único. Todas as vezes que você lê uma parábola na Bíblia, ela sempre vai ter um sentido único, tá? O Lucas aqui, antes da aula começar, ele até colocou um questionamento aqui. Ele falou assim: P, e se os irmãos perguntarem se a gente pode utilizar a parábola de uma pregação? Repete a pergunta, Lucas. Se muitas pessoas perguntam, né, e é uma dúvida, se você pode usar a parábola numa pregação e gerar essa parábola como uma doutrina de convivência, ou para você aplicar de forma, como se você fosse aplicar na sua vida como doutrina ministerial, né? Se dá para fazer isso, né, em algumas parábolas. Por exemplo, se dá para você pegar, na parábola do bom samaritano, ele pega pessoas, coloca no colo, e aí você trazer essa questão para você como uma doutrina, trazer, eu vou viver porque a parábola falou dessa forma. É possível fazer isso? O que vocês acham? Todo mundo concorda que não, né? Então, foi o que foi falado, no fundo, é o ensinamento que está querendo dizer, por exemplo, o amor ao próximo. Então, a parábola do bom samaritano está falando a respeito do amor ao próximo. E aí a gente, muitas vezes, isso falando às vezes como ministros, né, fica com esse receio de usar alguns exemplos. Nós falamos a respeito do vinho, que significa alegria. Falamos a respeito do azeite, que significa unção. Então, a gente vai trazendo, por exemplo, alguns significados de algumas coisas que a gente já ouviu falar. E não tem problema em você associar. Agora, o que tem é você sempre trazer isso como doutrina para a sua vida. Então, você seguir somente, eu vou seguir essa parábola desse jeito, a parábola da semente, por exemplo, e eu vou seguir isso como uma doutrina na minha vida. Jesus deixou isso para que fosse um ensinamento de algo maior, que é a mensagem no fundo de todas essas coisas. Então, o que Jesus deixou na parábola do bom samaritano? Não para a gente usar doutrina, para a gente cair no meio do caminho, não, mas para a gente usar como o amor ao próximo. Queria dizer que o amor ao próximo é maior do que todas as leis. Não sei se deu para entender o que foi falado. Se vocês estão anotando, anotem isso. A mensagem sempre vai ser mais importante do que o mensageiro. Isso. A forma que a mensagem chega, e chegar a mensagem sempre vai ser o mais importante. Então, a Bíblia ela sempre vai focar em uma mensagem, gente. E o mensageiro é o menos importante. Nós somos os mensageiros, mas a mensagem é mais importante. É o que João está dizendo, que Cristo cresça e se manifeste, apareça, e que eu diminua. Em outras palavras, está dizendo assim, olha, que a mensagem de Cristo apareça, que Cristo seja visto, que o que Ele quer trazer para nós seja visto. E eu, que sou o mensageiro, estou em segundo plano. Então, se nós olharmos para a Bíblia, a gente vai ver isso claro em diversas explicações. Jesus tinha quantos discípulos? 12 discípulos que caminhavam com ele diretamente, né? Ele tinha outros discípulos também. A gente estudando os evangelhos principalmente, você vai ver que tinha discípulo que Jesus discipulava à noite, né? Tinha outros discípulos. A gente vai ver isso daí depois mais para frente na teologia em outras matérias. Mas Jesus andava com 12.
Só que todas as vezes que a gente vai falar sobre os discípulos de Jesus, a gente fala sobre 3. Quem são os 3? Pedro, Tiago e os outros 9. Eles não foram importantes para o Evangelho? Não foram importantes para o que Cristo fez? Só que o que eles fizeram foi provavelmente escrito, relatado, porém não citou o nome deles. Por quê? Porque a mensagem é mais importante do que o mensageiro. Que a mensagem leve Cristo, que a mensagem chegue, isso sempre vai ser o mais importante, porque o mensageiro é o menos importante. O importante é a mensagem. Amém? Então, dentro desse ponto aqui que o Lucas ilustrou, da questão da parábola, não é errado você pegar o sentido de uma parábola para construir uma ministração. Então, por exemplo, dentro do texto da parábola do bom samaritano, essa parábola está falando também sobre compaixão. O entendimento dela é sobre compaixão, é sobre se identificar com a dor do outro. Não é errado você tirar esse sentido da parábola. Exatamente. E utilizar isso em um argumento. Agora, você não pode cravar que isso é a doutrina bíblica. Você não pode cravar que esse é o entendimento do texto. E você não pode cravar que a parábola foi escrita com essa finalidade. Você pode utilizar, você pode citar, você pode ilustrar, você pode fazer uma parábola, você pode criar uma parábola com coisas do dia a dia, né? Você pode ilustrar o que você quer passar para a pessoa com uma parábola de coisas do dia a dia. Agora, isso nunca pode ser doutrina. E a gente não pode cravar isso, né, e afirmar que isso é uma doutrina bíblica, que a Bíblia quis dizer isso. Não, na parábola do bom samaritano, a Bíblia só quis dizer uma coisa: amor ao próximo, sobre quem é o próximo. A parábola está falando sobre um doutor da lei, que está questionando Jesus sobre a lei e quem é o próximo. E a parábola se resume nisso, em mostrar quem é o próximo e em mostrar a lei. Ponto. Lembrei de uma coisa agora, consegui encaixar. Por exemplo, tem pessoas que falam que Jesus vai voltar à meia-noite, por exemplo. Por quê? Por conta da parábola das virgens. A Bíblia não vai dizer que na virada da noite, à meia-noite, o noivo está vindo? Então tem pessoas que afirmam que Jesus vai voltar à meia-noite. Só que nós vamos ver outro texto que nenhum olho viu Jesus voltando, outro texto que vai dizer que ele vai voltar num piscar de olhos. Então a pessoa pega a parábola e usa como doutrina. Não, eu tenho certeza que Jesus vai voltar à meia-noite. Esse eu acho que é o sentido que vai ficar mais claro do que é trazer a parábola como uma doutrina. É você afirmar aquilo que a Bíblia não está querendo dizer aquilo. Está falando a respeito de uma preparação, está falando a respeito de azeite, e está falando de diversas outros temas que a gente pode trazer, mas afirmar que Jesus vai voltar à meia-noite, a gente não pode voltar. Eu já vi pessoas falando isso usando a parábola. Então ela está trazendo uma doutrina, uma certeza que Jesus não deixou. Eu acho que para entender melhor agora. Cravando o entendimento que não é bíblico, isso, né? Cravando o entendimento. Outro ponto, gente, são os provérbios. Provérbios. O que é um provérbio? Vamos lá. Se nós formos determinar o que é um provérbio: frase de um conceito ou realidade de uma regra humana, social ou moral. Isso é um provérbio. Vou repetir: frase de um conceito ou realidade de uma regra humana, social ou moral. Essa é a definição de um provérbio. Agora, a Bíblia tem muitos provérbios. Sim ou não? A gente tem um livro chamado Provérbios, que são os provérbios de quem? Salomão. Então, tudo que Salomão falou é real? Se descreve literalmente? Não, porque são provérbios. Salomão escreveu esse livro, Salomão escreveu esses provérbios para que dentro desses provérbios fossem tirados conceitos sociais, moral, provérbios de reflexão, provérbios de incentivo. Exemplo, queria ler um provérbios aqui para vocês. Provérbio 23, 23. Abre aí a sua Bíblia, Provérbios 23, 23. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, dentro desse provérbio aqui. Provérbios 23, 23. Diz assim: compra a verdade e não a vendas, e também a sabedoria, a instrução e o entendimento.
É possível comprar a verdade? É possível comprar a verdade, gente? É possível comprar entendimento? É possível comprar sabedoria? Isso é um provérbio. Eu não posso aplicar isso de forma literal. Mas o que Salomão está dizendo? Ele está dando um incentivo para nós nos apegarmos a coisas verdadeiras. Ele está dando um incentivo sobre o quê? Sobre buscar sabedoria, sobre buscar entendimento. Por que ele está falando sobre isso? Porque ele foi instruído pelo pai. Davi, em um momento da vida dele, em que ele teve a oportunidade de instruir Salomão, ele falou assim: meu filho, de tudo que você puder investir, invista na sabedoria, invista no conhecimento, invista em comprar conhecimento. Se você comprar sabedoria, ela vai te proteger. Se você comprar discernimento, ele vai te blindar. O que Davi estava falando? Davi estava falando para o seu filho Salomão que ele errou muito no seu reinado, por falta de sabedoria. Ele errou muito no seu reinado, porque ele não tinha homens que davam instrução para ele. Ele não tinha no seu reinado uma mesa de conselheiros, para que ele pudesse tomar conselho antes de decidir. Eu não sei se vocês sabem, mas quando a Bíblia fala de Salomão ser um homem sábio, a gente vê muitas pessoas cravando que Salomão é o homem mais sábio da Bíblia. Você já ouviu essa expressão? O que vocês acham dessa expressão? Salomão ser o homem mais sábio da Bíblia. Baseado nesse contexto, sim, né? Jesus, o homem mais sábio da Bíblia. Mas o que vocês pensam a respeito de Salomão ser o homem mais sábio da Bíblia? Vocês concordam ou discordam? Quem concorda? Levanta a mão aí. Quem discorda? Vamos fazer assim, tirando Jesus. Tirando Jesus. Tirando Jesus. Quem concorda que Salomão foi o homem mais sábio da Bíblia? Quem discorda que Salomão foi o homem mais sábio da Bíblia? Então olha só, é aí que mora a questão. Uma coisa é a sabedoria que você tem, e outra coisa é a sabedoria que está à sua disposição, a que você busca. Salomão, ele é o homem mais sábio, a gente afirma, bate esse martelo, né? Salomão foi tão inteligente que ele foi se casando com um monte de mulheres, de outras culturas, de outros povos, e terminou a vida como? Fazendo ritual, sacrificando crianças. Isso é sabedoria? Isso é o quê? Tolice. Quem é casado aqui? Só se a gente for pegar esse ponto aí, né? Vai dar briga. Salomão casou com um monte de mulher, já dá para entender que... Mas vamos lá, gente, para a gente não ficar aqui não gerar pretexto dentro de um assunto, tá? Sim. Salomão, ele tinha sabedoria? Sim, muita sabedoria. Ponto, isso não se discute, tá? Outro ponto, Salomão, na Bíblia, né, dentro do tempo de história, ele foi o homem que mais deu ouvido à sabedoria. Porque a sabedoria, ela não está em um homem, a sabedoria está na mesa do conselho. Se você for tratar qualquer assunto de vida, tá? Qualquer assunto de vida, se você ouvir uma pessoa, você tem um ponto de vista. Se você ouvir 3 ou 4 pessoas, você tem mais pontos para se observar. É claro, ouvindo muita gente, você pode cair no erro de se perder naquilo que você está construindo. Agora, se você tem uma mesa de várias pessoas sábias, se você tem uma mesa de muita sabedoria, a probabilidade dos seus erros diminui. Qual foi o problema do declínio de Salomão? O problema do declínio de Salomão, no final do seu ministério, no final da sua vida, foi que ele abriu mão da mesa. Ele abriu mão de ouvir os conselheiros. E ele começou a agir pelo seu próprio entendimento, pela sua própria sabedoria.
E a própria Bíblia diz que nós não devemos caminhar pelo nosso próprio entendimento. Por quê? Porque o nosso entendimento ele é enganoso. E Salomão, ele caminhou no final da sua vida, no final do seu ministério, pelo seu próprio entendimento. Então ele parou de ouvir os conselheiros, ele parou de ouvir a mesa de sabedoria, ele parou de ouvir os 24 homens que ele separou para que pudesse dar para ele instrução, liberar sobre ele sabedoria, e ele começou a agir pela forma mais fácil. Davi, ele era o quê? Falando de método de vida, ele era um guerreiro, amém? Davi era um guerreiro e se tornou um rei. Todo rei defende o seu reino e luta para conquistar outros reinos. Essa é a filosofia de um rei, amém? Salomão, ele é o quê? Ele é o sucessor de Davi, ele também é um rei. Só que Salomão estabelece uma filosofia diferente do pai. O pai briga para alcançar território, e Salomão, ele negocia. Então, Salomão, em vez de entrar numa guerra, numa batalha, e nessa batalha conquistar um território, conquistar um novo reino, o que ele faz? Ele vai lá e ele começa a negociar. Então ele negocia com um rei, e ele fala assim, olha, em vez da gente entrar em guerra, por que a gente não faz um acordo? Eu caso alguém daqui com alguém de lá, e a gente faz um acordo. E aí Salomão começou a se casar por acordo. Só que quando ele estava se casando para fazer um acordo, ele não questionava qual era a cultura que a mulher vivia. Ele não questionava se aquela mulher que viria para dentro do seu palácio, para dentro da sua cultura, que tipo de cultura ela traria, que tipo de vida ela tinha. Ele estava preocupado com o acordo, só que ele estava se esquecendo de olhar que tipo de influência ele estava trazendo para dentro do palácio, que tipo de vida, estilo de vida ele estava trazendo para dentro do palácio. E automaticamente, tudo isso que ele começou a trazer para perto dele, acabou influenciando no final da vida dele, tá? Então a gente precisa entender sempre esses pontos aqui, que são pontos importantes. Então, quando a Bíblia fala de provérbio, então a Bíblia está falando de pontos de entendimento que nós precisamos extrair, que nós podemos extrair, né? Então é importante nós interpretarmos isso aqui também. Uma das coisas que nós falamos muito aqui também, eu acho que na nossa primeira aula, acho que logo quando nós estávamos dando início ao primeiro módulo de hermenêutica, nós falamos sobre tipos de Bíblias, né? E Bíblias que vão acabar contribuindo aí para o nosso entendimento, para a nossa construção de clareza. Então eu queria falar aqui sobre alguns tipos de Bíblias, dentro desse entendimento, só para ficar claro isso também para vocês, como a gente está falando do assunto de bibliologia, para que vocês tenham também esse entendimento na hora de saber qual tradução vocês estão lendo. Então a gente tem algumas traduções literalistas, ou seja, Bíblias que trazem a palavra literal mais próxima do original. Então essas Bíblias que são literalistas, quais são as versões? Almeida, Revista e Corrigida, e a Trinitariana, que é essa que eu uso aqui, que é a que eu aconselhei vocês a terem, que é uma João Ferreira de Almeida, Revista e Corrigida, mas Trinitariana. Ela é bem próxima aí do original, porque ela pega as palavras na sua raiz original, tá? Então, pelo menos essas duas versões aqui são Bíblias de traduções literalistas, ou seja, ela vai pregar sempre a palavra no sentido literal. Aí nós temos traduções de equivalência dinâmica. O que é uma equivalência dinâmica? São traduções que pegam a palavra no original e substituem essa palavra por uma palavra equivalente. Então são Bíblias de traduções de equivalência dinâmica. Então são Bíblias que pegam lá a palavra original e colocam no lugar dessa palavra uma palavra que equivale ao que está escrito. E aí a gente tem Almeida, Revista e Atualizada. Se você tiver uma Bíblia Almeida, Revista e Atualizada, você vai ver que ela tem esse tipo de expressão. Ela sempre vai traduzir as palavras mais difíceis, né? Então a Almeida, Revista e Atualizada. A NVI, né? Que é uma Bíblia que sempre vai traduzir as palavras mais difíceis. E nós temos o extremo de tudo isso, que é a NTLH, que é a nova tradução linguagem de hoje, NTLH,
que é a Nova Bíblia, a tradução de hoje. Muita gente usa, somente a juventude usa muito essa Bíblia. Essa Bíblia ela é considerada uma parafrase, tá? Por quê? Porque ela fere o texto bíblico. Não é uma Bíblia que a gente pode utilizar, não é aconselhável nós utilizarmos essa Bíblia. Por quê? Em algumas palavras traduzidas dentro dessa Bíblia, ela acaba até ferindo o texto bíblico. Então não é interessante para quem estuda a Bíblia utilizar esse tipo de Bíblia, tá? Embora facilite muito o entendimento do jovem, embora facilite muito o entendimento de quem está começando a sua vida cristã, mas é aquela questão que eu expliquei para vocês, é comprometer a experiência de alguém. Lembra o exemplo que eu dei para vocês? De eu colocar você diante de um prato maravilhoso que você vai provar, e eu começar a dar dicas para você do sabor, dar dicas para você do que você vai sentir ao experimentar aquilo. Então, é comprometer a experiência de alguém. Então, a Bíblia, ela foi feita para nós termos uma experiência com o autor, nós temos uma experiência com Cristo, nós temos uma experiência com Deus. E todas as vezes que eu comprometo essa experiência de alguém, eu estou ferindo o propósito pelo qual a Bíblia foi instituída para nós. Porque a Bíblia, ela foi feita para nos levar a conhecer a Deus, nos levar para perto de Deus, nos levar a ter uma experiência com Deus. E essa experiência não pode ser comprometida, tá? Então, só para ficar claro esse assunto aí, sempre alguém está perguntando, pastor, que Bíblia eu compro? Qual é a melhor Bíblia? Qual é a melhor tradução? O Sully vai fazer uma pergunta, pedir para o Everson levar o microfone, porque aí quem está no online aqui também consegue ouvir a pergunta. Pode fazer. A respeito dessa NVI aqui, né? Eu estava estudando a respeito de João 5, né? A passagem do suposto paralítico do tanque de Betesda. E justamente nessa tradução NVI é acrescentado que ele é um paralítico, né? Porém, nós estudamos aqui que a Bíblia não deixa claro que ele é um paralítico, né? Que você pode dizer? Nós temos mais pontos para discordar do que para afirmar, né? Vamos abrir o texto de 1 Samuel? Pode abrir, abre esse texto aí. 1 Samuel 13, pessoal. 1 Samuel 13, vamos ver as Bíblias que vocês têm aqui, para a gente deixar uma coisa, esse ponto aqui mais claro. 1 Samuel, Deixa eu capítulo abrir de aqui na minha número tradução também. 13. Tem alguém aí que usa Quem usa... NTLH aí, gente? Nova linguagem de hoje. Alguém está usando? Vai estar escrito. King James. Ela também está dentro de uma das traduções mais próximas. É o segundo ponto. 1 Samuel 13. 13. Versículo 1. A sua é Almeida. A minha é trinitariana. Lê aí, AP. E Saul reinou 1 ano, e no 2º ano do seu reinado sobre Israel. A minha que está aqui, eu estou usando aqui agora, é NVI, só para diferenciar. Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou sobre Israel 42 anos. Quem tem tradução diferente aí? Lê aí a sua, para a gente. Mais perto da Bíblia. A NTLH, o que vai dizer? Saul já era adulto quando se tornou rei e governou o povo de Israel 2 anos. Quem está certo aí, gente? E tudo está na Bíblia. Não está na Bíblia, gente? É justamente a questão do tanque de Betesda. Porque qual que é o maior problema das afirmações? A gente ouve tanto, que a gente pega como uma verdade, a gente não medita no texto para entender. Então, a parábola, né, dos 10 talentos, que são 8, a gente ouve tanto, e aí a gente não confere, a gente não vai para o texto para observar. Lembra a regrinha da hermenêutica, que é até a resposta de uma das perguntas de vocês?
Todo mundo já entregou a prova, quem não entregou, que vai entregar amanhã, já vendo a resposta, já está perdendo 2 pontos também. Uma das regras da hermenêutica é a observação, né? Quando você faz a observação, quando você observa o texto, analisa o texto, você já percebe muito erro. Então, peraí, o texto começa dizendo que o homem tem uma enfermidade, tradução mais próxima do original. No final do versículo está dizendo que ele se levanta, já é um ponto para se observar. Umas traduções vão dizer isso, outras traduções vão dizer que ele já é paralítico. Peraí, então, lembra do que eu falei para vocês? Quem estuda a Bíblia tem que sempre se questionar. E uma das coisas importantes que a gente precisa entender aqui, principalmente alunos de teologia, quem está estudando a palavra de Deus, gente, a gente precisa estar preparado para desconstruir. Por quê? Tem muita coisa na nossa fé, tem muita coisa que a gente aprendeu, tem muitos pontos que a gente aprendeu, que a gente precisa rever, né? Daqui a pouquinho eu vou entrar em um ponto aqui com vocês, e a gente vai aprofundar nisso. Eu não quero pular etapas aqui. Mas dentro do que o Lucas está falando, é exatamente isso. Olha só, tem ainda piora, né? Lê uma outra tradução que você tinha me mostrado aí. Essa daí vai falar que ele tem 30 anos de idade e vai falar que ele reinou 42 anos. NVI. Então, aí, onde que nós entramos? Qual é o ponto que a gente entra? Lembra do que nós falamos para vocês? Todas as vezes que vocês tiverem dúvida em um texto, o que você tem que fazer? Você tem que tentar trazer clareza. Tá obscuro o texto? Então vai para um outro ponto. Vai procurar mais informação, vai procurar mais clareza, vai buscar um texto que tem correlação, né? Um texto que está falando sobre o mesmo assunto, a mesma época, o mesmo entendimento, que está levando, apontando para a mesma coisa, até que não haja dúvida. Então, queridos, principalmente quem prega, a observação de um pregador, de um ministro, sempre deveria ser essa. Todas as vezes que alguém vai preparar uma palavra, só se pode pregar aquilo que se tem certeza. Só que nós vamos se alimentando de tanta coisa, de tanta coisa, de tanta coisa, e ouvindo tanta coisa, que chega uma hora que a gente já não sabe mais o que a gente pega e o que a gente não pega, o que é verdade e o que não é verdade, o que é bíblico e o que não é bíblico. Problema nenhum de se usar argumentos, de se usar parábolas, de se usar fábulas dentro do contexto de se criar, de se ilustrar. Nós usamos aqui o exemplo de uma fábula bem próxima da Bíblia, que nós falamos sobre C.S. Lewis, né? Crônicas de Nárnia. Só que eu não posso pegar uma fábula também e categoricamente aceitar tudo. Então, é uma ilustração. Eu preciso tirar o ponto principal da ilustração. Só que eu não posso pegar todos os pontos como verdadeiros. A mesma coisa é a palavra de Deus, a Bíblia, gente. Então hoje, já tendo essa certeza, você sabe, você tem Bíblias de traduções literalistas, ou seja, a Bíblia que vai sempre preservar a palavra mais difícil, a palavra... Uma das coisas que a gente aboliu no estudo bíblico, quem aqui tem dicionário bíblico? Levanta a mão bem alto. Todos nós deveríamos ter um dicionário bíblico. Pergunte por quê? Porque o dicionário bíblico já é justamente para isso, para você traduzir a palavra. Só que o que aconteceu com o passar do tempo? As Bíblias novas foram saindo e eliminando o dicionário. Não precisa mais usar dicionário. As novas versões vão trazendo a tradução. Só que quando você pega uma palavra no dicionário, ela sempre tem uma definição só. A palavra excelência, vai lá no dicionário, o que está escrito? Tem várias traduções. Uma delas é atributo de Deus. Só que tem várias outras traduções. Qualquer palavra que você pegar no dicionário vai ter vários sentidos. Alguém vai lá e pega apenas um sentido e traduz. É real? Nunca. Porque tem vários pontos. Então, qual que é a ideia do dicionário bíblico? Todas as vezes que você vê uma palavra lá numa tradução literalista, você olhou lá o texto, leu uma palavra difícil, né? O que isso está dizendo? Texto que nós meditamos ontem, que Paulo fala aos Efésios, que nós não devemos ser neófitos, né? Nécios. O que quer dizer neófito? O que quer dizer nécios?
E agora, o que eu faço? Dicionário bíblico. Vai lá no dicionário bíblico, pega a palavra, o que está dizendo? O que é não experimentado? Alguém que não é maduro, alguém que não está apto ainda. E aí você vai lá, agora entendi o que é, volta para a Bíblia, continua lendo. Esse deve ser o nosso exercício. Só que a gente não quer gastar tempo com as escrituras, nós queremos facilitar. Então hoje, qual é a forma que a gente estuda? Não está estudando aqui, lê um texto, não entendeu? Google. Gente, Google é opinião. A opinião mais acessada, nem sempre é a opinião verdadeira. Então esqueçam o Google para estudar a Bíblia. Você pode utilizar em algum momento, não vou dizer que você não pode, quem sou eu? Mas tenha a certeza de uma coisa, Google é opinião. A opinião que vem primeiro é a opinião mais acessada, não quer dizer que é a verdadeira. Então, se você vai acessar o Google para tirar uma dúvida, então leia pelo menos várias opiniões, leia pelo menos várias colocações do mesmo assunto, para que você comece a pensar sobre o assunto. Então, não vai lá no Google, primeira resposta que você pegou, e utiliza ela como uma afirmativa real para a sua vida. Então, esse ponto é extremamente importante. Tem uma pergunta no chat, mas eu acho que você vai falar do Canon depois, né? Isso, a gente vai entrar no Canon bíblico, perguntou se a nova tradução da linguagem de hoje é aprovada pelo Canon. A gente vai falar um pouquinho mais para frente. O Canon bíblico é outro conceito, gente. O Canon bíblico é a formação dos livros bíblicos, não tem a ver com um órgão para se regulamentar as traduções bíblicas. Isso aí é um outro ponto, mas a gente vai entrar também no Canon bíblico. Então vamos lá. Então nós fizemos aqui 8 afirmações, a nona afirmação que eu quero fazer aqui sobre a Bíblia. Regras básicas para se entender a Bíblia. A mensagem central da Bíblia é a revelação de Deus em Jesus Cristo, ou seja, a história da redenção, nós já vimos isso aqui, tá? Que ponto que nós precisamos pegar aqui como ponto principal? A Bíblia é a sua maior intérprete, eu queria que vocês anotassem isso. A Bíblia é a sua maior intérprete. Ou seja, a Bíblia ela é progressiva, tá? Em que ponto, pastor, que a Bíblia é progressiva? Sempre um texto vai ser explicado em outro texto. Então, o maior intérprete da Bíblia é ela mesma. Todas as vezes que você tiver um assunto na Bíblia que você não conseguir decifrar, você pode ter a certeza que dentro da própria Bíblia você vai ter a resposta daquele assunto, porque a maior interpretação bíblica é ela mesma. Então, todas as vezes que você tiver dúvida de um assunto, a própria Bíblia vai esclarecer. Você vai esclarecer em um outro texto. Exemplos. O Antigo Testamento, ele é interpretado de forma melhor no Novo Testamento. Então, tem muitos pontos no Antigo Testamento que a gente tinha dificuldade para entender, para compreender. Então, o Novo Testamento vem trazendo mais clareza. Ou seja, o Antigo Testamento sendo visto de forma mais clara no Novo Testamento. Exemplo, no Antigo Testamento se existia muito sacrifício de animais, amém? Todo mundo vê isso nos textos do Antigo Testamento? Animais sendo sacrificados, animais representando ofertas. No Novo Testamento, quem é o sacrifício? Cristo. Cristo é o sacrifício. E a partir desse momento que Cristo passa a ser o sacrifício foi abolido. Então hoje não há mais necessidade de sacrificar animais. Não há mais necessidade de sacrificar um cordeiro para que o pecado seja retirado. Não há mais necessidade de se entregar um animal como oferta. Por quê? Porque o verdadeiro cordeiro substituiu o cordeiro simbólico. Então não há mais essa necessidade. Então, sempre nós vamos perceber esse entendimento na Bíblia. Um texto vai se explicar no outro. Uma questão que não está clara para nós em um texto bíblico, você sempre vai ter a clareza em um outro texto bíblico, tá? Então, a intenção do autor é o que ele quer dizer na escrita. Então, a gente sempre precisa se apegar nessa questão. Então, olha só que coisa interessante. Até completando aquele assunto que a gente estava tratando quase agora. A Bíblia vai falar em Gênesis que Abraão, ele separou 318 homens nascidos na sua casa para guerrear e libertar o seu sobrinho Ló.
nós não podemos interpretar esses números aqui como algo significativo. A Bíblia vai dizer que Abraão separou quantos homens? 318. Eu posso ir lá e pegar esse número aqui como algo significativo para usar uma interpretação? Não posso. Por quê? Porque, primeiro, a Bíblia não é cabala. Segundo, a Bíblia não é numerologia. Terceiro, a Bíblia não tem mensagem oculta. Então isso precisa ficar claro para nós. Qual é o significado do texto? O significado do texto é único. O que Abraão fez? Abraão separou 318 homens para uma guerra. Qual é o sentido disso? Único. Abraão fez o quê? Separou 318 homens. Ponto, gente. Clareza. Ele separou essa quantidade de pessoas nascidas na sua casa para uma batalha. Poderia ser 319, poderia ser 300, poderia ser 301. O que ele está querendo dizer aqui? Ele usou esse ato de Abraão, não pode ser utilizado como uma doutrina. Quem aqui já viu campanha dos 318? Se fosse 365 homens, eu tenho certeza que a gente ia colocar um homem para cada dia do ano, para guerrear sobre a nossa vida. Não é verdade? 365 vezes a palavra não temas aparece na Bíblia. 365 vezes no ano, uma vez por ano, Deus está dizendo para a gente não ter medo. Então são expressões que a gente vai espiritualizando a coisa, sim ou não? Então, gente, são coisas que a gente precisa tomar cuidado. Olha só que coisa interessante. Eu não sei se eu... Vocês gostam de uma polêmica, né? Vocês gostam de uma polêmica. Quem que fez a pergunta? Pode perguntar, Rafael. Na minha Bíblia é 318 Gideões. Na minha Bíblia está escrito nação 318 Gideões. Nesse texto de Abraão? Não, a Bíblia mesmo, a capa da Bíblia. Ah, tá, nação 318. Então, são coisas que as pessoas pegam pontos bíblicos aí para criar metodologia, para criar doutrina. E não foi para isso o texto, não foi escrito com essa intenção. Lembra de uma coisa muito interessante que a gente sempre pega? Qual é a intenção do autor? Para quem ele escreveu? Por que ele escreveu? E para que ele escreveu? Então a gente tem que se apegar nesse ponto. Então quando Abraão escreveu isso, qual era o sentido dele? Levantar um exército, gente, para ir lá guerrear contra o seu sobrinho Ló. Olha só, um texto bíblico aqui que já foi campanha para nós. Eu vim da Assembleia, já foi campanha para mim, e vocês também, que podem ter vindo de outra igreja, também já fizeram essa campanha aqui. Olha o que a Bíblia diz. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. Quem já fez campanha? Eu já fiz campanha na igreja com esse tema. Quem aqui já viu congresso com esse tema? Só 2. Quem mais, gente? Tenha medo não de escrever. Está na Bíblia? Está na Bíblia ou não está na Bíblia? Está na Bíblia. Vamos interpretar o texto? Olha só quando a gente faz a interpretação, para onde a gente vai. Esse texto aqui, que está dizendo para a gente, está lá em Isaías 41, versículo 6. Vamos lá em Isaías 41, versículo 6. Olha o que o texto vai dizer. Ele não é claro. O título aqui, ou o subtítulo, o Denis colocou aqui, nós é crente, mas gosta de umas magias. É verdade, crente gosta de inventar algumas coisas, né? A especialidade do crente é criar uns mistérios ocultos dentro da palavra de Deus. Criatividade. Isaías 41, lá no comecinho, o subtítulo, na Bíblia de vocês aí está escrito o quê? Deus suscita o Redentor, o que mais? O ajuntador? Ajudador de Israel, o que mais? Deus promete salvar Israel. Olha a minha, misericordiosa providência de Deus. Então,
está apontando para quê? Ajuda, certo? Vamos lá. Versículo 1. Calai-vos perante mim, ó ilhas, e os povos renovem as forças. Cheguem-se, e então falem. Cheguemo-nos juntos a juízo. Quem suscitou do Oriente o justo e o chamou para o seu pé? Quem deu às nações a face e o fez dominar sobre os reis? E ele os entregou à sua espada como pó, e como pragana arrebatada pelo vento ao seu arco. Pragana, olha a palavra pragana. O que significa pragana? Dicionário bíblico, gente. Pragana, arrebatada pelo vento ao seu arco. Ele os persegue e passa em paz, por uma vereda por onde os seus pés nunca tinham caminhado. Quem operou e fez isto, chamando as gerações desde o princípio? Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos, eu mesmo. As ilhas o viram e temeram, os fins da terra tremeram, aproximaram-se e vieram, um ao outro, e ao seu irmão disse: esforça-te. Olha só que coisa interessante aqui. A gente precisa entender uma coisa. Esse texto aqui, quando você vai traduzir ele e interpretar, essa ajuda aqui é de um idólatra para outro. Sabe o que está acontecendo aqui? Um homem está cortando lenha para fazer ídolo. E aí, ele está com aquela ideia de que eu te ajudo a cortar madeira, eu te ajudo a lenhar, né, a preparar o seu material de trabalho, e você me ajuda. Ou seja, um ajuda o outro a fazer o quê? Ídolo. O que tem a ver com ajudar o irmão? O que tem a ver a auxiliar o outro? Nada. Só que qual que é o problema? O problema é que o texto não é claro. O problema é que o texto não se interpreta sozinho. Quando eu leio aqui, lendo do 1 ao 6 até agora, deu para entender alguma coisa nesse texto? Sejam sinceros. Deu para entender sobre o que o texto está falando? O texto está falando sobre idolatria. O que mais? Aonde você encontrou mais clareza? Olha só o versículo 7. Já começa, ó, a Keila fez a observação aqui, ó, já pegou. Olha o que diz o versículo 7. E o artífice animou o... Opa! O que o artífice faz? O que o ourives faz? Ou seja, tem profissões distintas aqui. Então um está ajudando o outro. Eu te ajudo com a madeira, você me ajuda com metal, e está tudo certo. A gente vai construir ídolos. Está na continuação do 7. Entendeu? Você me ajuda com a madeira, eu te ajudo com metal, e vamos para cima, vamos fazer o máximo de ídolos que a gente puder. Só que a gente fez campanha na igreja, gente, dizendo um ajuda o outro, é o seu irmão, esforça-te. E agora? No 7 vai falar: o artesão encoraja o ourives, e aquele que alisa o martelo incentiva o que bate na bigorna. Ele diz acerca da soldagem: esta está boa, e fixa o ídolo com o prego para que não tombe. E agora, como é que a gente faz? Olha só, outro ponto também extremamente importante para a gente avaliar aqui. Olha só que coisa interessante. As expressões dos autores também é uma coisa que a gente precisa analisar muito, tá? Essa matéria de bibliologia, a gente está indo mais nessa parte técnica aqui, eu quero gastar um tempo com vocês. Por quê? Porque se vocês entenderem esses pontos, muita coisa vai mudar na leitura bíblica de vocês, na pregação de vocês, na forma de vocês observarem os textos. Olha só. A gente precisa entender também que as expressões dos autores também é um ponto para a gente avaliar. É uma análise que a gente precisa fazer. Por quê? Porque as expressões dos autores estão muito ligadas à época. As expressões dos autores estão muito ligadas ao momento que eles estavam vivendo. Então nós bem sabemos que cada discípulo tinha uma profissão. Cada profeta escolhido por Deus tinha uma profissão. Cada homem que Deus chamou, cada homem comum, natural que Deus chamou, fazia alguma coisa.
Então eles vão ter o quê? Uma linguagem, um método de vida, um convívio social, uma estrutura familiar que vai dar para essa pessoa expressões, que vai dar para essa pessoa características. Eu, quando estou pregando, falo muito, ah, meu Deus, sim ou não? O que isso quer dizer? Ah, meu Deus, o que eu estou querendo dizer no meio da pregação? Quem não me conhece, que vê eu falando, ah, meu Deus, vai pensar o quê? Alguma coisa deu errado. Ah, meu Deus, e agora? Ah, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas não é, só uma expressão de extravasar, não é? Mas quem vai entender isso? Quem me conhece, quem me vê pregar todo dia. Por quê? Porque é uma expressão que faz parte do meu vocabulário. Só que se alguém for pegar um texto meu escrito e eu usar essa expressão, a pessoa vai ter que interpretar essa expressão. Então a mesma coisa acontece com os autores bíblicos. Então os autores bíblicos, eles têm expressões. Eu queria que vocês fossem comigo lá no livro de Colossenses. Vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Vamos lá no livro de Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Vou pedir para o Lucas ler esse texto para nós. Colossenses. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Revesti-vos, Pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de... entranhas de misericórdia. Quem tem uma tradução diferente aí? Internos de misericórdia. Ternos de misericórdia. Quem? Ternos de misericórdia. Essa expressão aqui é uma expressão de Paulo, tá? É uma expressão grega. Qual que é a expressão que Paulo está usando aqui? Paulo está falando sobre os sentimentos. Paulo acreditava que os sentimentos eram na barriga. Quem aqui já usou a expressão um frio na barriga? A gente está falando sobre sentimentos, mas o sentimento não é aqui. Mas a gente não sente aqui. Então, os gregos acreditavam que o sentimento era aqui. Então, Paulo está falando assim, sobre entranhas de misericórdia. Ele está interpretando na expressão grega do sentimento interior. Então, isso é uma expressão. Expressão essa que já não é mais válida. Expressão essa que não é a essência correta. Porque nós bem sabemos que a expressão não é aqui. Então, logo, a tradução aqui, o tradutor da Bíblia aqui, ele não fez uma tradução literal boa. Já pensou se você, marido que está aqui, falar para sua esposa assim, eu te amo com todas as minhas tripas? O que ela vai pensar? Pega bem ou pega mal? Ou seja, o tradutor aqui não foi feliz na expressão. Então a gente precisa entender isso. Olha só, vamos lá em Salmos. Salmos 92. Olha uma outra expressão aqui interessante para a gente avaliar. Salmos 92, versículo 10. Vou pedir para o Lucas ler para a gente. Lê para a gente, Lucas. Salmos 92, versículo 10. Tu amamentaste a minha força, como a do boi selvagem, derramaste sobre mim óleo novo. Quem tem uma tradução diferente? Desculpa, aí? gente, eu li errado o começo, tá? Tu aumentaste a minha força como a do boi selvagem. Não é amamentaste, tá? Eu que errei aqui. Eu que estou trocando. Isso aí é o tradutor, é o tradutor. leitor aqui, né? Deu bug agora. A minha tradução diz assim, ó, tu aumentastes a minha força e sustenta o meu chifre. E agora, como que a gente interpreta isso aqui?
O chifre em hebraico está puxando para o touro. O que Davi está... Qual a expressão de Davi aqui? Tu aumentasses a minha força. Então, é uma expressão hebraica. No hebraico, o chifre aqui está apontando para o touro, que é no sentido de força. E no português, gente, é o que? Né? O chifre. Então, é a mesma coisa de falar para um homem hoje, né, meu irmão? Deus está aumentando o teu chifre. Não vai colar bem, né? Então, essa expressão é uma expressão hebraica, né? Então, é uma expressão que está falando sobre a questão da força. Então, olha só, gente, eu queria parar um pouquinho aqui para a gente fazer uma reflexão sobre isso. Todas as vezes que nós vamos ler um texto bíblico, todas as vezes que a gente vai meditar na palavra, a gente começa a entender as intenções do autor, nós começamos a entender as expressões do autor, nós começamos a perceber o tipo de escrita, nós começamos a perceber qual é o sentimento que ele quer transmitir. Isso tudo é extremamente importante quando a gente vai estudar. Por quê? Porque quando a gente conhece a pessoa, quando a gente conhece o autor, a gente conhece também as expressões que ele está liberando e a gente começa a decifrar a intenção dele. Tem muita coisa que hoje, no dia a dia de hoje, que a gente precisa interpretar. Eu sempre uso esse exemplo aqui na nossa igreja, a bispa sempre brinca muito, o fuxiqueiro, né? Lembra que eu já usei essa expressão com vocês? Quem está de fora vai interpretar como? Ofensa. Por quê? Porque não conhece. E quem está dentro? Todo mundo entra na brincadeira, né? Olha o fuxiqueiro ali, o fuxiqueiro está lá no food, olha o fuxiqueiro ali, vira uma resenha, mas é uma resenha interna. Que a gente tem que tomar muito cuidado quando ela sai. Por quê? Porque quando ela sai, ela gera uma interpretação. Então, na Bíblia, a gente também tem essas expressões. Então, a próxima matéria que nós vamos estudar, provavelmente vai ser os evangelhos. E você vai perceber nos evangelhos, essa questão da expressão, isso vai se completar, né, no entendimento de vocês. E o legal da teologia é que vocês vão perceber que um texto ou uma matéria, ela sempre vai trazer um pouco mais de informações em outra matéria. Então, por exemplo, o livro de Mateus, nos evangelhos, Mateus ele era um cobrador de impostos, né? Então você vai perceber que, olha as expressões que Mateus usa no texto, né? No livro de Mateus vai usar algumas expressões. Quais elas? Dai a Deus o que é de Deus. Isso é uma expressão. Não ajunte tesouros na terra, onde a traça e o ferrugem consome. Dai a César o que é de César. Essas expressões são expressões de quem? De um cobrador de impostos. Ou seja, ele foi chamado por Deus, ele foi tirado da sua realidade, ele foi tirado da sua natureza, ele foi tirado do seu contexto, e agora ele está escrevendo o que ele viveu com Cristo. E quais as expressões que ele está colocando para fora? Ele está colocando para fora as expressões que ele conhece. Dai a Deus o que é de Deus, dai a César o que é de César. Ou seja, no imposto lá, o César tinha a sua figura na moeda. Então ele está usando uma expressão aqui de um cobrador de impostos. Dai a Deus o que é de Deus, ou seja, você tem que pagar imposto, paga, não fica devendo. O que ele está dizendo? Dá para Deus o que é de Deus. Se é Deus honra, dá a Deus honra. Se é Deus louvor, dá a Deus louvor. Está dizendo a mesma expressão. Olha, quando você deve para uma pessoa, você paga. Expressão, né? João, ele já vai falar. Lucas era o que, gente? O que tem o texto de Lucas? Lucas, o que tem no texto de Lucas? Vai falar sobre a mulher do fluxo de sangue, que ela gastara dinheiro com muitos médicos, mas a solução não vinha. Por quê? Porque ele conseguia enxergar como um médico que aquilo que Jesus fez, cientificamente, não tinha como ser feito, porque ele estudou, e por isso ele fala, e ele era grego, e o grego, ele acreditava muito mais na sabedoria do que, por exemplo, em algo miraculoso. Então, é difícil para um cara que entende a respeito de ciência falar sobre espiritualidade. E ele está ali comprovando, eu já vi muitas coisas cientificamente,
mas espiritualmente eu nunca vi isso. Uma mulher que gastou dinheiro com todos os médicos e não aconteceu nada, mas Jesus nem tocou nela, ela tocou na orla do manto de Jesus e foi curada. Eu nunca tinha visto isso. Então dá peso para aquilo que é falado na Bíblia. Ou seja, quando a gente olha para os evangelhos, a gente vê vários pontos, né, várias características diferentes, trazendo clareza, trazendo entendimento para o que Cristo falou, né, trazendo clareza, entendimento para o que a Bíblia quer explicar para nós. Então, é extremamente importante a gente validar o que? Essa questão das expressões. Então, é extremamente importante, todas as vezes que você está lendo um texto bíblico, ir para a expressão, ir para o entendimento. Quem está falando? Quais são as expressões que essa pessoa que está falando utiliza? Então, quando a gente começa a nos apegar nesses pontos aí, muita coisa vai mudando no nosso entendimento. Amém? Alguém pode perguntar, traz um microfone aqui para Dani, gente. Eu estava fazendo o devocional hoje de Gênesis. Aí eu estava lendo o primeiro capítulo e o versículo 6. Aí eu achei estranho, continuei lendo ainda. Aí depois eu tive o entendimento de parar e refletir no versículo 6, que falava de separar mares e mar, águas e águas. Aí eu olhei e falei, está estranho esse versículo. Depois eu fui entender que era Moisés que estava escrevendo, né? E a época dele, que ele não entendia ele entendia que o céu era água também. E ele falava separações de águas e água, porque já tinha separado águas e terra, Deus. E ele relatando a revelação da criação, ele fala isso. Eu fiquei bem chocada, aí eu fui lembrar, falar assim, nossa, enxergar o tempo que estava, que era muitos anos, e ele não tinha esse conhecimento. E ele escreveu o que ele entendia para a sua época. Isso aí. Quando a gente começa a fazer... obrigado, Lucas. Quando a gente começa a fazer a observação dos textos, muita coisa já vai ficando mais claro para nós, né? Quando a gente vai pegando algumas expressões. Paulo, por exemplo, vou usar um exemplo aqui clássico, tá? Jesus, embora muita gente não leve a mensagem de Cristo para esse ponto, Jesus ele era muito estratégico, né? Jesus ele foi começar o seu ministério e ele foi onde estavam os pescadores para começar o seu ministério. Por que ele foi onde estavam os pescadores para começar o seu ministério? Porque ali onde estavam os pescadores, tinham barcos que iam para todas as cidades. Não existia um lugar mais influente, um lugar onde ele poderia disseminar o conhecimento, assim, fazer as pessoas levarem a história de uma forma mais efetiva do que ali, naquele porto, no lugar onde ele estava pregando. Por quê? Ele pregando ali para os pescadores, ele estava deixando as pessoas levarem a mensagem para todos os lugares. Ou seja, dentro daquele porto, dentro daquele lugar onde os pescadores se reuniam, tinha gente de todas as cidades. E aí a notícia começava a se espalhar. Quando Jesus chegava numa cidade, os pescadores já tinham falado dele. Quando Jesus chegava num determinado lugar, já existiam pessoas falando do que viram, já existiam pessoas falando do que ouviram, já existia um burburinho correndo na cidade, e aí ele vinha sempre aproveitando essa oportunidade para expandir o reino do Pai, para falar sobre o reino do Pai. Então, é extremamente importante nós validarmos essas coisas, tá? Ficou claro até aqui, gente? Alguma pergunta a mais? Tem alguém que quer fazer uma pergunta? Alguma coisa que não ficou claro? Aproveite agora, o Vinícius quer fazer uma pergunta. Paz, boa noite. Não é bem uma pergunta, é referente aos evangelhos, no livro de evangelhos. Eu estava lendo Mateus e é bem legal que é uma diferença quando Mateus fala sobre a oração do Pai Nosso, né? Por ele ser um cobrador de impostos, ele fala, perdoa as nossas dívidas. E se a gente lê Lucas já fala o pecado. Nisso a gente vê que realmente eles foram transformados, né? A gente vê que eles foram transformados. Ensinou até pra gente, né, hoje. Pensei que perdoa as nossas dívidas. Certíssimo. Olha só, observação. Então, muito bom. Percebe que quando a gente começa a meditar na palavra, as coisas vão vindo mais à tona para nós?
Você percebe isso? Você começa a perceber, olha só, gente, isso é tão sério, tão sério. Qual o problema que nós temos hoje na igreja? Nós temos uma igreja que frequenta cultos, ouve mensagens, mas um povo que não tem mais interesse pela palavra. Eu fiquei muito feliz hoje quando os irmãos estavam comentando no grupo sobre parecia que já fazia um mês que a gente não estudava, né? Porque a gente começa a estudar a Bíblia, a gente começa a pegar gosto pela meditação da palavra. É tão gostoso isso, é tão maravilhoso você meditar na palavra, perceber aonde está errando, e quando você começa a aprender, você começa a entender outras coisas, isso é maravilhoso. E essa deveria ser a rotina natural de um cristão. Esse deveria ser o interesse natural pelo um cristão, de se achegar a Cristo, entrar numa igreja, frequentar uma igreja, e já começar a estudar a Bíblia, já começar a ter esse entendimento. Todos nós deveríamos fazer isso. Qual que é o problema que nós estamos enfrentando hoje? Muita gente deturpou essa questão da teologia, essa questão do estudo, porque algumas pessoas não conseguiram entender a palavra e já saíram ensinando, não conseguiram entender qual é a proposta da teologia, e aí começaram a utilizar da teologia para fazer bobagem. Então, é sempre o ponto que a gente sempre toca aqui. O nosso intuito nunca vai ser falar sobre uma igreja, falar sobre uma doutrina que alguém acredita, sempre respeitando muito as coisas, mas focando sempre no quê? Em entender a palavra, meditar na palavra, aprofundar na palavra, trazer clareza da palavra, trazer maturidade bíblica. E eu tenho desafiado, e esse desafio eu tenho estendido para toda a igreja. Vocês perceberam na nossa igreja principalmente, nós temos provocado os irmãos, não estamos colocando texto bíblico no telão, e você percebe a quantidade de pessoas que não traz Bíblia para a igreja. É só você olhar na hora que se vai lendo um texto na igreja, olha para os lados, você vai perceber que tem gente que não tem Bíblia, você vai perceber que tem pessoas que não tem Bíblia no celular, né? A grande desculpa é: não trouxe minha Bíblia, mas eu tenho aqui no celular. Não trouxe minha Bíblia, mas está aqui no tablet. E é na hora do texto bíblico, você vê pessoas que já têm um costume, na hora da palavra, vai colocar o texto no telão, então não precisa abrir. Aí a pessoa olha para o telão. Não tem o telão, o que a pessoa fala? Não, vou prestar atenção. E na realidade, é a falta de interesse pela palavra. Na realidade, é o costume que vai se desenvolvendo. Então, olha como é saudável para nós meditarmos na Bíblia. Olha como é saudável para nós meditarmos nos textos. Nós estamos estudando aqui há menos de 3 meses, e olha quanta coisa a gente já observou que a gente acreditava que não é bíblico. Olha quanta coisa nós pegamos aqui, e hoje, se vocês não estudassem mais, com o que já receberam aqui, já poderiam estar à frente de muita gente. Com o que já receberam aqui, já poderiam mudar o entendimento de vocês, assim, para níveis absurdos de entendimento, só com o pouco que já receberam, só com o pouco que já pegaram aqui. Então, é extremamente importante para nós como cristãos termos esse entendimento. Nós precisamos meditar na palavra, nós precisamos conhecer a palavra, nós precisamos buscar a palavra todos os dias, para que a palavra se torne clara para nós. E aí, a partir do momento que a palavra se torna clara para nós, nós podemos multiplicar ela, nós podemos levar ela. Por que hoje, gente, a gente vê menos pessoas sendo impactadas pela palavra? Por que hoje a gente vê menos pessoas sendo curadas pelo impacto da palavra? Porque a palavra está sendo misturada com tantas outras coisas. A palavra está sendo disseminada com tantas outras coisas. Tem gente que já nem quer mais usar a palavra como base para ensinar, para meditar, para pregar. Tem gente que valoriza muito mais um livro do que a Bíblia. Todo livro é bom, é incrível, você pode ter, né? Eu mesmo sou escritor, ninguém melhor do que eu para defender o livro, mas o livro ele é um extra bíblico, ele nunca vai ser mais importante do que um livro, nunca vai ser mais importante do que a Bíblia. A gente pode ler qualquer assunto, a gente pode ler qualquer autor, mas a base da nossa fé é a Bíblia, a base da nossa fé é a palavra, a base do nosso entendimento é meditar nas Escrituras. Se as Escrituras não dão clareza para nós, não dão certeza, então nós não devemos nos apegar. Se a Bíblia não dá clareza, se a Bíblia não dá certeza para nós, então nós não podemos fundamentar a nossa vida. Por mais sábio que seja o ministro, por mais sábio que seja o pastor,
por mais coerente, por mais que faça sentido o que está sendo pregado, se não é bíblico, eu preciso colocar minhas ressalvas, eu preciso colocar alguns parênteses para entender e interpretar exatamente esse ensino que está sendo passado. Amém? Queridos, nós vamos encerrar nossa aula por aqui, fechar, né, nossa aula por aqui, porque a próxima aula nós vamos entrar no cânon bíblico, tá? E eu não quero começar hoje o cânon bíblico nos próximos 5 minutinhos que nós teríamos aqui, porque vai acontecer de nós começarmos uma coisa e não vamos conseguir fundamentar isso, tá? Então na próxima aula a gente vai falar sobre a pergunta que a Thaís fez aqui sobre a questão do cânon bíblico, tá? Então, próxima segunda nós vamos falar sobre como foi feita a formação do cânon, como foi feito a formação da Bíblia, como foi subdividido os textos bíblicos, qual a ideia de se dividir Antigo e Novo Testamento, quais os papéis que foram utilizados para a escrita bíblica, quais as línguas que foram utilizadas na escrita bíblica. Então a gente vai entrar nessa questão do cânon bíblico já, tá bom? E espero que todos tenham entregado suas avaliações. Eu corrigi pelo menos umas 30 avaliações aí hoje, e graças a Deus todas as que eu corrigi, ninguém tirou nota abaixo de 7. Já é uma notícia boa, né? Todo mundo está acima do 7. Então todas as que eu corrigi, está todo mundo acima do 7. Alguns abaixo do 10, alguns com 10, mas eu queria deixar uma observação aqui para vocês. Vou devolver para todo mundo as avaliações, para vocês poderem ver onde erraram, ter a oportunidade de perceber onde acertaram também. E só que eu queria deixar um ponto aqui também esclarecedor para vocês, tá? No finalzinho dessa aula aqui. A nossa avaliação foi dividida em 2 partes. 4 questões e uma redação. Qual foi a observação sobre a redação? Qual foi a observação? No mínimo, olha a hermenêutica aí, a interpretação dos irmãos. Não, é uma folha. Então todo mundo fez o mínimo do mínimo, né? A maioria fez o mínimo do mínimo. Ou seja, olha só, quem já prestou vestibular, quem já fez cursinho, você sabe muito bem que a redação, às vezes, vale muito mais do que as próprias questões respondidas. E qual que é a intenção da redação? A intenção da redação é justamente saber o que você entendeu. Porque as perguntas, elas são técnicas. Você vai responder a pergunta, você vai responder a questão de forma técnica, de forma simples ali, né? Você não tem como argumentar muito numa resposta. Mas a redação fala sobre você, com as suas próprias palavras, seu próprio entendimento, o seu próprio conteúdo. Então, na redação, a gente não vai avaliar termos técnicos, palavras técnicas, mas eu consigo entender o que vocês estão entendendo. Então, nessa primeira avaliação, eu relevei essa questão de 1 página no mínimo, tá? Então, eu já estou justificando isso, porque se eu fosse levar ao pé da letra a questão de no mínimo 1 folha, eu poderia pegar quem fez a redação de menos de 1 folha ou um conteúdo mínimo e colocar, né, uma nota abaixo, tá? Então, como foi a nossa primeira avaliação, como foi o nosso primeiro momento aí de testar o conhecimento de vocês, eu relevei essa questão para todos, tá? Mas na prova de vocês vai estar colocado, eu sempre vou escrever na prova os pontos. Quando uma resposta não está totalmente conclusiva, eu coloco lá a observação, o que faltou. Sobre o texto também eu coloquei lá para todo mundo, observação mínimo, 1 folha, tá? Então, dessa vez, na nossa primeira avaliação, eu relevei esse ponto. Não quer dizer
que nas próximas eu vou utilizar a mesma medida, tá bom? Então, estou deixando isso claro para todo mundo, para que depois lá na frente as pessoas não se sintam injustiçadas, porque o intuito da avaliação é determinar a média de vocês na matéria, como eu falei aqui no início. A avaliação não é para reprovar ninguém, mas é para dar para você o teu histórico. Então, o teu histórico escolar, ele vai servir lá na frente. Quando você for para a parte do bacharel, você vai utilizar o seu histórico escolar. E ali também está mostrando o seu nível de conhecimento. Então, é extremamente importante você ter lá, né, o seu histórico de notas. Isso mostra também o quanto você está entendendo. Eu fiquei bem feliz que todo mundo partiu para o entendimento, deu para perceber. Os irmãos entenderam sobre o que é a hermenêutica, os princípios básicos ali, mas na questão da redação, a maioria ficou um pouco a desejar nessa questão de escrever muito pouco sobre o assunto. Então, eu relevei dessa vez, mas eu prefiro que vocês escrevam 10 páginas e coloquem até a mais do que precisariam colocar, do que colocar o mínimo possível, porque quando você coloca o mínimo possível, você pode, às vezes, se equivocar no que você está escrevendo e deixar de escrever, tá? Então, como foi um ponto em comum para todos, então eu relevei, tá? Mas a letra mata, né? E a nota também. Amém, gente? Vamos agradecer a Deus por essa noite maravilhosa. Quem está curtindo essa matéria de bibliologia? Vamos agradecer a Deus por essa noite maravilhosa. Soberano Deus e eterno Pai, nós te agradecemos por mais um dia na sua presença, por mais uma noite incrível, Pai, de conhecimento, de sabedoria. Te louvamos, ó Deus, porque cada vez que estudamos a sua palavra, te conhecemos mais e te amamos mais, Jesus. Percebemos o quão zeloso o Senhor foi conosco, o quão amoroso o Senhor é conosco, Pai, e nós te agradecemos por isso. Te agradecemos, ó Deus, pelo manual de vida que o Senhor deixou para nós, Pai. Te pedimos agora, Senhor, nos leve em segurança aos nossos lares, para as nossas famílias, e que possamos, ó Deus, ter um término de semana, Senhor, abençoado pelo Senhor, Pai. Nós te pedimos, leva cada um dos teus filhos em segurança, e que possamos, ó Deus, cada dia mais amar a sua palavra, meditar na sua palavra e fazer dela, Deus, a base para a nossa vida, Senhor, a base para a nossa família, Pai. Nos ajuda nisso, ó Deus, porque sabemos que o Senhor é um Deus bondoso, que faz além do que pedimos e faz além do que pensamos. Então, por isso, colocamos a nossa confiança no Senhor, colocamos a nossa vida no Senhor e cremos que o Senhor fará muito mais por nós, Pai. Te agradecemos em o nome do teu Filho amado Jesus, que vive e reina para sempre. Você pode dizer amém? Que assim seja no nome de Jesus. Deus te abençoe.